Vamos a uma aula sobre a Lei 13.964 de 2019, com o professor Joébert Pinto Nunes, onde nós vamos tratar nada mais, nada menos sobre o chamado pacote anticrime. Isto quer dizer o quê, meus alunos? Que esta leizinha aqui, a 13.964 do ano de 2019, ela alterou vários artigos do Código Penal, ou seja, do direito material, alterou artigo lá também no Código de Processo Penal, sobre direito processual penal, e também alterou artigos de leis especiais. Todas essas alterações constituem o chamado pacote anticrime. Então, nesta aula, nós temos que revisar com os alunos, trabalhar com os alunos exatamente sobre essas alterações legislativas. Começando, então, pela primeira alteração, que foi o artigo 25 do Código Penal. Ora, o artigo 1º diz: esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Tranquilo. Aí vem o artigo 2º e diz: o decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Conservou o caput do artigo 25 e no parágrafo único acrescentou o seguinte: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele uma agressão ou um risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente estuda lá na parte geral do direito penal, a teoria geral do crime, dentre outros institutos dentro da teoria geral do crime, as normas gerais sobre os crimes, nós estudamos o conceito analítico de crime, o conceito jurídico de crime. O que é crime penalmente falando? Crime é, segundo um conceito tripartido, segundo uma concepção tripartida, um fato típico e antijurídico e culpável. Pois bem, ou seja, para nós afirmarmos que uma pessoa comete um crime, eu tenho que pegar a conduta dessa pessoa no caso concreto e ver se o fato que ela cometeu é típico e antijurídico, nesta ordem, e culpável. Então, o artigo 23 do Código Penal traz as chamadas causas que afastam a antijuridicidade do fato. As causas que afastam a ilicitude do fato. Por exemplo, a legítima defesa. Então, se o A mata dolosamente o B em legítima defesa, ele não comete crime de homicídio. Por quê, professor? O fato dele vai ser típico de homicídio, vai preencher todos os elementos do fato típico, mas não será antijurídico, não será contrário ao direito, contra a lei. Eis que ele agira sob uma norma permissiva de conduta. As causas que excluem a antijuridicidade, a ilicitude do fato, são sim normas, são sim causas permissivas de conduta. Pois bem, vamos mais adiante um pouquinho. O artigo 23 diz: são causas que excluem a ilicitude do fato. Ou seja, quando o autor agir sob uma dessas causas, não haverá crime. O fato vai ser típico, mas não será antijurídico, mas não será ilícito. Quais sejam? Estado de necessidade, legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Muito bem.
No artigo 24, o Código Penal explica o que é o estado de necessidade. E no artigo 25, caput explica o que é legítima defesa. Né? E foi acrescentado este parágrafo único com estes termos. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele uma agressão que está ocorrendo ou um risco de agressão que está prestes a ocorrer a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Um sequestro, uma extorsão mediante sequestro, por exemplo, ou um sequestro, ok? Então, trazendo aí essa causa de exclusão da ilicitude do fato, que certamente está bem explicada pelo próprio parágrafo único, uma vez, claro, se tratando de uma legítima defesa, obedecendo os requisitos do artigo 25 caput, tá? Muito bem. Foi exatamente essa alteração, foi a inclusão desse artigo 25, parágrafo único, tá? Prosseguindo, a Lei 13.964 alterou também o artigo 51 do Código Penal. E diz o seguinte, olha bem, o artigo 51 do Código Penal, que você estuda dentro da parte de penas, do artigo 32 ao 120, você estuda o cálculo da pena. Então, direito penal é isso, crime e pena. E quando eu falo em pena, é a dosimetria da pena, né? O cálculo da pena do réu. Pois bem, e nós sabemos que dentre as penas cabíveis no âmbito do direito penal, pela prática de crimes, nós temos a multa, que é um valor pelo qual o indivíduo é condenado e tem que pagar ao Estado a multa. Muito bem. Em alguns tipos penais, por exemplo, nós temos lá uma pena mínima em máxima de prisão e a multa, né? E a multa é também uma pena alternativa no âmbito do direito penal. Lá, quando a gente estuda, a partir do artigo 43 do Código Penal, as penas alternativas. Pois bem, o artigo 51, até então, assim era redigido. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor. Aplicando-se as normas de legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Muito bem. E a atual redação é essa, ó, transitada e julgada a sentença condenatória do réu, condenando-o pela prática do crime, a multa será executada perante a execução penal, o uso da vara de execuções criminais. Isso será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas de interrupção e de suspensão da prescrição. Então, esse artigo 51 fala sobre a pena de multa, que ela é então executada caso não paga pelo réu, depois de transitada e julgada a sentença condenatória, perante da execução criminal, da execução penal. Né? Foi essa a alteração do artigo 51. Pois bem, também tivemos alteração no artigo, olha bem agora, 75. Esse aqui é muito importante, tá? Do Código Penal. Se nós fôssemos ler o artigo 75 até antes da alteração pela Lei 13.964, 2019, ele assim dispunha. Limite das penas, ó, regra sobre pena no direito penal, cálculo de pena no direito penal. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Ou seja, e tinha lá o parágrafo primeiro, né? O parágrafo segundo. Ou seja,
quando o juiz condenava o réu por mais de um crime numa sentença, ou mesmo, né, por um só crime, mas pelo cálculo da pena, ela ultrapassasse 30 anos, poderia chegar a 50, 80, 100 anos. Mas o máximo de cumprimento era de 30 anos. O Código Penal limitava em 30 anos, por exemplo, até mesmo por um concurso de crimes. Vem, então, essa alteração da Lei 13.964/2019, e hoje, atualmente, o que diz o artigo 75, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Claro, nesse ponto, a Lei 13.964/2019 é uma lei nova, pior para o autor do crime. Ela é uma novatio legis impejus, é uma lex gravior, portanto, nesse ponto, irretroativa. Só vale para quem cometer crime da edição da lei em diante. Ela é irretroativa, ok? Ela é irretroativa. Só vale, então, para quem cometer crime da entrada da lei em vigor em diante. Esta regra de direito penal, observada o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, a novatio legis impejus, a lex gravior, que é, nesse caso, irretroativa. Mas quem cometeu crime até antes da entrada em vigência desta lei 13.964 de 2019, ainda vai ser beneficiado pela regra anterior. Nesse caso, a legislação anterior está sendo ultrativa. O que é o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica? Quando nós temos uma lei penal, e nós tínhamos aqui o artigo 75, com aquela antiga redação do Código Penal, e foi alterado por uma lei penal nova pior, a lei penal nova pior só vai ser aplicada aos fatos, aos crimes praticados de sua edição, publicação, né? Edição, na verdade, entrada em vigor em diante. Quem cometeu o crime até antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 ainda vai ser beneficiado pela regra anterior. A legislação anterior está sendo ultrativa, já foi revogada, mas continua a valer, continua a ser aplicada para fatos praticados durante a sua vigência, porque é mais branda, é melhor para o autor, ok? Então, cuidem a irretroatividade da Lei 13.964/2019 nesse ponto. Muito bem. Aí o parágrafo primeiro, então, diz assim, quando a gente for condenado a apenas privativa de liberdade, foi alterado também, né? Cuja soma seja superior a 40 anos, a soma das penas, no caso de concurso de crimes, devem elas ser unificadas lá no cumprimento da pena para atender ao limite máximo de cumprimento desse artigo. Ok? Tá? Então, é uma regra importante a ser observada, a ser lembrada. Vamos lá. E também tivemos alteração no artigo 83 do Código Penal, que trata do livramento condicional. Ora, o que é o livramento condicional, professor? Quando o indivíduo comete um crime, ele responde o processo, tem a sentença, recorre, transita julgado, uma vez condenado, e a pena privativa de liberdade, ele vai ter que cumprir essa pena de prisão. Aí o processo vai para o juiz da vara de execução e vai ser expedido mandado de prisão. Vamos supor que seja cumprido o mandado de prisão, ele tem que cumprir a prisão como pena. Prisão como pena. Muito bem. Ele cumpre uma parte da pena, ele pode, dentre vários benefícios que existem durante a execução penal, e você acompanha lá pela lei de execução penal,
a LEP, a Lei 7.210 de 84, ele pode progredir de regime. Está no regime fechado, por exemplo, e vir para o semiaberto, depois para o aberto, né? Muito bem. E depois que ele progride, cumprido mais uma parcela da pena privativa de liberdade pela qual fora condenado, ele pode pedir ao juiz da execução, o réu, via o seu defensor, o livramento condicional, regulado aqui no artigo 83 do Código Penal, na própria Lei de Execução Penal, na LEP, né? Lei 7.210 de 84. Pois bem, o que é o livramento condicional? Aí, cumprido uma parcela da pena, aí o réu sai e fica na condicional, mediante condições estipuladas pelo juiz, até o final da pena. Caso ele descumpra, terá que retornar à prisão. Cumpridas as condições, aí está extinta a sua punibilidade. A pena, até o final do prazo que resta para o cumprimento da pena. E o artigo 83 sofreu uma alteração no inciso 3º. Olha bem, o artigo 83 do Código Penal assim dispõe. O juiz poderá, lá da vara de execução criminal, da execução penal, conceder livramento condicional ao condenado, a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, se a pena de prisão dele ficou superior a 2 anos, poderá no futuro ser beneficiado pelo livramento condicional. Inciso 1º, cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, para poder ganhar um livramento condicional. 2, cumprida mais da metade da pena, se o condenado for reincidente em crime doloso. Aí vem o inciso 3, agora, com essa alteração, que traz mais requisitos para obtenção do livramento condicional pelo réu e diz, comprovado ainda, bom comportamento durante a execução da pena e não cometimento de falta grave, e a LEP estipula o que são faltas graves, nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído durante a execução da pena e aptidão para prover a própria subsistência. Isso tem que ser comprovado, né, ao magistrado mediante trabalho honesto, né? Mediante trabalho honesto. E depois tem lá o inciso 4º, o inciso 5º, tá? E o parágrafo único. Então, houve a alteração sobre esse novo requisito para obtenção do livramento condicional, lá do artigo 83, inciso 3º do Código Penal, tá? Então, não pode também ter cometido falta grave durante a execução da pena para poder obter no futuro o livramento condicional. Esse benefício penal, esse benefício durante a execução da pena, ok? Também tivemos uma outra alteração, então, pacote anticrime, a gente comenta essas alterações da legislação. O artigo 91A. Veio o 91A no Código Penal. Tá? Professor, o que é isso? Quando nós vamos lá para o artigo 91 e 92 do Código Penal, nós estudamos efeitos da condenação. O juiz condena o réu e ele vai ter que cumprir a pena. E quando o juiz exara a sua sentença condenando o réu, esta sentença gera efeitos, chamados então de efeitos da condenação. E quando a gente estuda os efeitos da condenação do réu lá na sentença pelo juiz, nós sempre estudamos que esses efeitos do artigo 91, tá, são efeitos automáticos da sentença, e os do artigo 92, conforme o parágrafo único, são efeitos não automáticos. Ou seja, para surtirem os efeitos da sentença condenatória previsto no artigo 92, conforme o parágrafo único desse artigo, o juiz tem que fundamentar, motivá-los na sentença condenatória, sob pena de não surtirem efeito. Pois bem, e veio agora o 91A.
dizendo o seguinte: na hipótese de condenação por infrações penais, as quais a lei preveja, comine lá no tipo penal, uma pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Então, se o réu é condenado por um crime, que é uma espécie de infração penal, né? Onde a pena máxima de prisão no artigo é superior a 6 anos, poderá ser decretada perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio que o condenado tem e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, né? Trouxe esse outro efeito aí da condenação, tá? Aí vem o parágrafo 1º dizendo, desse artigo 91A, para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, claro, tem que deixar comprovado isso no processo, na dada infração penal ou recebidos posteriormente. E, 2, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, está-se diante de uma fraude, só para iludir de que ele seja o verdadeiro dono, a partir do início da atividade criminal. Mas, claro, tudo isso comprovado nos autos. Para segundo, o condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou a procedência lícita daquele patrimônio, né? Para não aplicação desse 91A. Tá? Para terceiro, a perda prevista no artigo deverá ser requerida expressamente pelo titular da ação penal pública, o Ministério Público, por ocasião lá do oferecimento da denúncia, lá quando denunciar o réu pelo crime, com indicação da diferença já apurada, né, pré-existente, para, durante o processo, se debater sobre isso e o juiz, ao final da sentença, aplicar esse efeito ou não da sentença condenatória, uma vez comprovado, né, isto, essa diferença entre o patrimônio dele ilícito e o patrimônio auferido com o produto do crime, né, com o proveito do crime. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurado e especificar os bens cuja perda for decretada, né? Então, para aplicar esse 91A como efeito da sentença, claro, tem que pegar aquilo que tem de patrimônio lícito, aquilo que eventualmente foi obtido em proveito do crime, ver essa diferença para então aplicar esta regra sobre esse patrimônio dele como efeito da condenação, ok? Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, a depender se é a Justiça Federal, a depender se é a Justiça Estadual, dependendo da Justiça ou tramitação penal, o processo criminal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novo crimes, tá? Então, é uma regrinha nova aí do Código Penal, mas que temos que saber, né? O artigo 91A do Código Penal brasileiro. Outra alteração que adveio, então, com o chamado pacote anticrime por esta leizinha aí, ó, por meio dessa lei. Ainda tivemos alteração no artigo 116. 116 do Código Penal, que diz o seguinte: se você vai ler o 116, nós o estudamos dentro da extinção da punibilidade, ou seja, extinção da punibilidade, artigo 107 a 120 do Código Penal. Então, existem certas causas no âmbito do direito penal que, quando ocorrem, implicam na extinção da punibilidade do réu. Ele não vai mais ser punido por aquele crime. O Estado não vai mais dar a pena. Está extinta a punibilidade. O crime houve, mas o Estado não vai dar a pena. Tá? Restou extinta a punibilidade. O artigo 116 assim dispõe. Causas impeditivas da prescrição.
antes de passar em julgada a sentença final, antes de transitar em julgada a sentença final, a prescrição não corre. Aí vem lá o inciso 1, 2 e mais o parágrafo único. Já o 117 traz as causas interruptivas da prescrição. O artigo 117, o curso da prescrição, do prazo prescricional, interrompe-se. Aí vem lá, inciso do 1 ao 6º. E o parágrafo primeiro e o parágrafo 2º. Ou seja, o artigo 116, vamos lembrar, traz as causas suspensivas da prescrição. As causas que suspendem a contagem do prazo prescricional. Já o artigo 117 traz as causas que interrompem o prazo prescricional, que interrompem a contagem da prescrição. Ela ocorrendo uma das causas do 117, o prazo da prescrição começa a correr todo novamente. E os prazos prescricionais, em regra, estão elencados no artigo 109 do Código Penal, a depender da pena máxima de prisão prevista abstratamente no respectivo ou nos respectivos crimes, porque quando há mais de um crime, em regra, fazendo a contagem, né, isoladamente por cada crime da prescrição. Nós tivemos alteração no artigo 116, no que pertine à suspensão do prazo prescricional. Então, agora o inciso 2º assim dispõe, ó. Assim dispõe. Nós tivemos lá, perdão, o artigo 116, assim dispunha o artigo 116, inciso 2º. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Agora vem o artigo 116, né? Inciso 2º, e a redação é a seguinte, ó. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Tá? Houve alteração aqui dessa nomenclatura estrangeiro para exterior, fora do país. Inciso 3º. Agora também diz o seguinte, teve a inclusão desse inciso 3º. Também teremos o prazo da prisão suspenso na pendência de recurso em bar de declaração ou de outros recursos ou de recursos a tribunais superiores quando inadmissíveis. Então a prescrição fica suspensa durante esse período. E, inciso 4º, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, que a gente estuda lá no processo penal, né? Um acordo, por exemplo, do Ministério Público com o réu para não processá-lo pelo crime. Também, que adveio aí com um pacote anticrime, algumas inovações sobre esse acordo de não persecução penal do Ministério Público com o autor do crime, seu advogado, e chancelado pelo magistrado, pelo juiz. Tá? Então, tivemos essa alteração aí nessas causas de suspensão do prazo prescricional. Então, nessa primeira parte aqui da aula, você vê que nós temos muitas alterações legislativas, né? O artigo 25, com parágrafo único, o 51, o 75, parágrafo 1º, o 75, parágrafo 1º, o 83, inciso 3º, o 91A, e do parágrafo 1º ao parágrafo 5º, a inclusão desse artigo nos efeitos da condenação, e o artigo 116, aí, no inciso 2º, no inciso 3º, com a inclusão do inciso 3º, com a inclusão do inciso 4º, né? Então, no 116 foi alterado o inciso 2º e tivemos a inclusão do inciso 3º e a inclusão do inciso 4º. Claramente, né? Claramente, são todas estas atualizações aí no âmbito do Código Penal que o aluno deve dominar, que o aluno deve conhecer, ainda mais claramente para concurso, que como são regras novas, certamente serão objeto de prova, né? Sem sombra de dúvida. Por isso que você deve estar sempre atualizado. Existem sim
debates sobre alguma dessas regras, tá? Até mesmo sobre a constitucionalidade de algumas regras, principalmente lá do CPP, mas no momento oportuno nós vamos também referir isso na nossa aula, mas aqui por hora é só nós sabermos, tá? Do que de fato se tratam estas alterações, estas modificações aqui no âmbito do direito penal brasileiro. Aqui tratando por hora só do Código Penal brasileiro nessa primeira parte da aula. Claro, nós tivemos outras alterações que nós vamos prosseguir, verificando quais sejam, ainda no âmbito do direito penal brasileiro, mas, como você pode ver, ó, nós já vamos lá para o artigo 121 do Código Penal, mas que essa alteração, na verdade, ela não houve, foi vetado e o Congresso não derrubou o veto, como no artigo 141, tá? No parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, lá, ó, teve veto, não foi derrubado o veto, mas então as demais alterações são no âmbito do direito penal parte especial, aí no que pertine aos crimes em espécie, que nós vamos ver então já na nossa próxima parte da aula. Na parte geral do Código Penal, essas aqui são as alterações que você deve conhecer, que você deve saber sobre esta leizinha que veio no ano de 2019, ok? Então nós encerramos aqui esta primeira parte da aula.